na tela. Pronto, espero que esteja aparecendo aí para todos. Nossa escola é a CSTI Maria de Lourdes de Vasconcelos, né? Vocês são a turma aí do 8º ano, tá bom? O assunto de hoje que nós iremos ver são múltiplos e divisores, números naturais, mínimo divisor comum e o máximo divisor comum. Aí envolve a fatoração, né? Aí também veremos números primos, números compostos, né? Matemática, o professor Alexandre Araújo, web aula hoje é 17 de março de 2021. E vamos dar início à nossa web aula. Organize aí próximo a você o seu caderno, o seu lápis, borracha, tá bom? E caso tenha alguma pergunta, coloque aí no chat, ou então abra o microfone aí, tá bom? E pergunte. No final, temos uma atividade que eu já postei lá no Google Sala de Aula, aula 12, tá certo? O número aula 12. Bem, pessoal, primeiramente, vamos ver o que é o conjunto dos números naturais, né? Isso aqui é uma planilha que eu estou seguindo de conteúdos de acordo com o que a Seduc Sobral passa para vocês. O conjunto dos números naturais é indicado pela letra maiúscula N, né? Ó, como vocês podem acompanhar, eu vou passar aqui o pincel, que vocês já saibam já, né? E é representado por todos os números não decimais, que não, por exemplo, não é 0,1 não é iguais ou maiores que zero. Por exemplo, nesse aqui, ó, números naturais, ó, aí aqui ele inclui o zero, né, ó, os números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 reticências, ou seja, que continua, certo? Aí, pessoal, quando a gente quer tirar o zero do conjunto dos números naturais, ó, aí você vê aqui, ó, que o N, aí ele tem um asterisco aqui, ó, onde eu estou passando essa caneta, ou seja, o conjunto dos números naturais, incluindo o zero, é só colocar aqui, ó, incluindo zero, é só colocar a letra N, naturais com zero. E quando você quer tirar o conjunto dos números naturais, você quer tirar o zero, você coloca o asterisco. Ó. Quando tem esse asterisco aqui no N, representando o conjunto dos naturais, você tira o número zero quando você coloca esse asterisco, tá certo? Os números naturais, eles surgiram naturalmente, né, da necessidade de contar, né, de 1, 2, 3, de fazer operações comerciais, né, foi a forma que surgiram, tem toda uma história aí dos números naturais. Bem, pessoal, agora o que é um número primo, né? O que é um número primo? Certo? Aqui então, vocês têm, ó, o número primo. Aqui diz, ó, que o número primo é um número natural, certo? Ó, quando tem exatamente dois fatores positivos como divisores. Por exemplo, aqui, ó, vou dar o exemplo aqui do número 1, onde eu estou passando a caneta. O número 2, né, ó, o exemplo 1, o número 2 é um número primo, pois seus divisores são os números 1 e 2. Então, um número é primo quando ele é divisível por 1 ou por ele mesmo, tá certo? Aí você vai me dizer, professor, o 4 é um número primo? Não, por quê? Por que o 4 não é primo? O 4 dá para dividir pelo 2, o 4 dá para dividir pelo próprio 4, e o 4 dá para dividir por 1, né, ó. E quando é número primo, ele só divide por 1 ou por ele mesmo. Professor, e o 3? Vejamos o número 3, ó. O 3, para dar um número natural, o 3 só dá para dividir por 3, ou o 3 só dá para dividir por 1, certo? Ou por 1. Porque 3 dividido para 3 é 1, e 3 dividido para 1 é 3, certo? O número 5 é um número primo? Sim, o 5 só dá para dividir pelo 5. O 5, ó, só é divisível pelo próprio 5, para dar um número inteiro, e por 1, tá certo? Então, por isso que é primo. Então, o número é primo quando ele tem apenas dois fatores positivos de divisores, né? Por exemplo, o 7 é primo, só dá para dividir por 7 e por 1. O 8 não é primo, porque o 8 divide por 2, por 4, por 8, por 1, certo? Então, o número primo é bem tranquilo. Agora, pessoal, temos o número primo e temos o número composto. O que são os números compostos? Os números compostos são aqueles que dividem por mais de dois divisores, né? Por mais de dois divisores é um número composto. Ó, o 4. O 4 dá para dividir pelo 2. O 4, como eu já falei, dá para dividir pelo 4. O 4 dá para dividir pelo 1. Certo? Então, quando o número tem mais de dois divisores, ele é considerado composto. O número 10, ó, neste exemplo aqui, ó, número 10. O número 10 é um outro número composto, né, ó, ele pode ser divisível por 1, por 2, por 5,
e por 10. Que fique bem claro, não esqueçam, tá bom? Observação, aqui embaixo, onde tem a observação. Todo número par, exceto o número 2, é composto, tá bom? Todo número par, com exceção, tirando o número 2, que é par, são números compostos. O 8 é composto, o 6 é composto, o 10 é composto, o 1000 é composto, o 1002 é composto. O 2 é primo, porque o 2 só divide por 1 e por ele mesmo. Então, o único número par que é considerado, que não é composto, é o 2. Bom, depois eu vou colocar, viu, pessoal, essas lâminas, esses slides lá no grupo de vocês. Assim que terminar a aula, já transformei em PDF aqui para poder não perder tempo. Agora vamos ver a parte aqui, ó. Coloque seu celular na horizontal, é até melhor. Pessoal, qualquer dúvida. Vocês estão... pessoal, me dê só um ok, vocês estão me ouvindo, tá tudo ok? O áudio, a imagem? Sim. Beleza, valeu. Então, múltiplos e divisores, né? O que é um múltiplo de um número? Beleza, Edmar. O que é um múltiplo de um número? Né? Disse que um múltiplo é todo número que se obtém multiplicando o número dado por um número inteiro qualquer. Né? Ou seja, os múltiplos de um número obtêm-se multiplicando o número por os números inteiros. Ó. Um exemplo aqui. Um exemplo, os múltiplos de 3. Ó, se eu multiplico 3 por 0, é 0. Se eu multiplico 3 por 1, é 3. Se eu multiplico 3 por 2, é 6. Se eu multiplico 3 por 3, é 9. Então, os múltiplos é quando eu vou multiplicando esses meus números por números inteiros, números naturais, ó. Os múltiplos de 3, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15, certo? Aqui os múltiplos, ó. É o que dá para me multiplicar pelos números inteiros, ó. Professor, e os múltiplos de 4? É 0, 4, 8, tá certo? Ó, os múltiplos de 4, eu tenho 4 e vou multiplicar, ó. Digamos que eu multiplico por 1, por 2, por 3, aí por 0 também, né? Ó. Os múltiplos de 4, quem seriam? 4 vezes 0, 0. Então, 4, o 0 é um múltiplo também. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Certo? Então, isso é múltiplos, tá bom, pessoal? Quando falar em múltiplos, é isso. Só quem é um múltiplo de 10? 10, 20, 30, 40, tá bom? O múltiplo de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, certo? Continuemos. Múltiplos e divisores. Determine o conjunto dos múltiplos de 3 maiores que 12 e menores que 30. Ó, pessoal, veja o que é que ele está querendo nessa questão. Determine o conjunto dos múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, tá bom? Só que esses múltiplos que sejam maiores do que 12, certo? E menores do que 30. Vamos lá, ver quem são. Maiores do que 12, ó, os múltiplos de 3. Ó. Quem são os múltiplos de 3? É o 3, os múltiplos de 3, ó. 3, o 6, o 9, o 12, os múltiplos de 3 que eu estou fazendo, o 12, né? Depois do 12, o 15, depois do 15, 18, 18, depois 18, 21, depois o 24, certo? São os múltiplos. O 24, o 27 e o 30. Então, aqui ele está querendo, pessoal, ele está querendo os múltiplos de 3, tá certo? Que são maiores do que 12. Quem é maior do que 12 aqui, ó? É o 15, né? A partir do 15, então, maiores do que 12, menores do que 30. Aqui é o 30, ó, tudo são múltiplos de 3. Então, ele quer os maiores que 12, ou seja, é o 15, o 18, o 21, o 24 e o 27, ó. Tá certo? É menor do que 30, maior do que 12, os múltiplos de 3 maiores que 12 e menores que 30 é essa aqui, ó. Aí tem até a opçãozinha azul, ó. É o 15, 18, 21, 24 e 27.
Aí, no caso, era uma opção de marcar, essa aqui seria a letra B, tá bom? Isso é múltiplos. Então, múltiplos e divisores é isso, tá bom? Múltiplos, aliás, são os múltiplos, né? Os múltiplos de um número. Isso aí é o que tem lá para a gente ver, então acredito que vocês todos compreendam e saibam identificar o que são os múltiplos. Múltiplo de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá bom? Continuemos. Pessoal, e os divisores, né? Nós vimos os múltiplos, agora na sequência aqui nós vamos ver os divisores, tá bom? Divisores de 6 e divisor de 24, né? Os múltiplos já sabemos o que é. Agora os divisores de 6. 1. Dá para dividir o 6? Dá, porque 6 dividido para 1 é 6, tá bom? O 2 é um divisor de 6? É, porque 6 dividido para 2 é 3. O 3 é um divisor de 6? Ele divide o 6? Divide, porque 6 dividido para 3 é 2, tá bom? E o 6, o próprio 6 é um divisor do 6? É também, porque 6 dividido para 6 é 1. Então, os divisores aqui do 6 é o 1, o 2, o 3 e o 6. Professor, e por que o 4 não divide o 6? Porque não divide por um número inteiro, tá certo? E aqui, quando se trata de múltiplo divisor, é de um número inteiro, de um número natural inteiro, tá bom? Então, o 5 e o 6 não é divisor de... O 5 e o 4 não é divisor do 6. Agora, o 24, quais são os divisores do 24? O 1 é divisor, porque 24 dividido para 1, ó, é 24. O 2 é divisor, porque 24 dividido para 2 é 12. O 3 é divisor do 24. O 3 também é divisor, porque 24 dividido para 3 é 8. O 24, o 4 é divisor do 24, porque 24 dividido para 4 é 6. O 6 é divisor também, ó, do 24, porque 24 dividido para 6 é 4. O 8 também é divisor do 24, porque 24 dividido para 8 é 3. O 24, o 12 também divide o 24, ó, porque 24 dividido para 12 é 2. Tá bom? E o 24 divide também o 24, certo? Então, todos esses aí dá para dividir. Se você pegar o 13, professor, o 13 não dá, porque 24 dividido para 13 vai dar um número quebrado. E quando se trata de divisor de números inteiros naturais, tá certo? Tem que ser, tem que dar para dividir certinho a conta, o resultado tem que dar 0, tá bom? Então, isso é a ideia de divisor, tá bom? Divisor de um número. Aceitar aqui o Janiel Oliveira. Pessoal, qualquer dúvida, não entendeu, pergunte, por favor, não fique com dúvida não, tá bom? Pergunte no chat, pergunte pelo microfone aqui. Se tiver com vergonha, depois pode mandar uma mensagem para mim e perguntar, professor, tira um print e manda a pergunta, tá bom? Mas não tem que ter vergonha não, de aprender, a gente estamos para aprender, tá bom? Se ficar alguma dúvida, alguma lacuna, depois vocês terão prejuízo lá no futuro, na frente. Matemática ela é uma sequência, tá bom? Aí vamos ver o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, tá bom? Que é o máximo divisor comum. MMC, mínimo múltiplo comum, tá bom? E o MDC, máximo divisor comum. Vamos ver como é que faz. Ó, eu peguei aqui, desse lado amarelo, onde vocês estão vendo eu colocar aqui essa seta, o 10 e o 20. Vamos lá. Isso aqui também se chama fatoração, tá bom? Fatorar números. Fatoração. Fatoração. Fatoração, tá bom? Então, vamos lá. 10 dividido para 2. Vai dar quanto? Aqui, o resultado aqui embaixo, ó. É 5, onde eu estou acompanhando aí, ó. Acompanha aí, ó. Agora você vai fazer o 20. 20 dividido para 2. Vai dar quanto? Vai dar 10, ó. Aqui o 10. Agora você volta novamente lá para o 5 e vê. Você vai dizer assim, o 5 dá para dividir por 2 para dar um número inteiro? Não dá. Quando não dá, você repete o 5 aqui embaixo, ó. Não deu para dividir pelo 2, você repete o 5. Vamos para o 10. Agora o 10, dá para dividir por esse 2? Dá, ó. 10 dividido por 2, ó. Se você perceber aqui, vai dar 5. Tá bom? Agora continuemos. O 5, você vai dividir tudo por 5 agora, ó. Dá para dividir por 5? Dá, ó. E vai dar 1, né, ó.
Vai dar 1. E 5 também aqui na frente, dividido por 5, ó, vai dar 1 aqui embaixo. Então, agora é só multiplicar, ó. Você que pode fazer assim, ó. Você pode fazer 5. É a multiplicação, tá bom? O MMC. 5 vezes 2. O 2 é quantas vezes? 2. 5 vezes 2 vezes 2. Pode fazer essa multiplicação, você encontra o MMC, o mínimo múltiplo comum. Aí você faz aqui, ó, 5 vezes 2 é 10, e 10 vezes 2 é 20. Então, o mínimo múltiplo comum do 10 e o 20 vai ser o 20. Você pode fazer dessa forma que eu fiz, ou como esse 2 aqui, ó, se repete 2 vezes, você pode colocar ele 2 ao quadrado, como está aí, ó. 2 ao quadrado, ó, vezes 5, né? Ó, 2 ao quadrado, vezes 5. Porque 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 5 também vai dar 20, tá bom? Então, o MMC, eu acredito que vocês, desde o quinto ano aí, quarto ano, quinto ano, sexto ano, vem vendo essa questão do MMC, tá certo? Aceitar aqui o Giovanni, maior múltiplo comum, o MMC, né, João Marcelo? O MMC. Agora vamos ver o MDC. O MMC é o que eu fiz aí, você multiplica todos eles, né? Você divide e depois no final você multiplica os fatores aí que aparecem. Agora, no caso do MDC, ó, o MMC de 10 e 20 é 20, ó, o resultado é 20. Quando eu vou pegar o MDC, que no caso é o máximo divisor comum, de 10 e 20, ó, observe, eu vou pegar o máximo divisor comum agora. Como é que se faz o divisor comum? 10, ó, aí eu vou dividir por 2. Aí tá aqui o resultado embaixo, ó. Vai dar 5, né, ó? Agora o 20, eu vou dividir por 2. Daqui o resultado embaixo, ó. Vai dar 10. Certo? Agora vamos novamente. O 5 dá para dividir por qual número lá na frente? Pelo próprio 5, ó. Aqui embaixo, ó. Vai dar 1. Agora o 10 dá para dividir por esse 5? Dá. 10 dividido para 5 aqui embaixo, ó. Vai dar 2. Aí, pessoal, para a gente fazer o máximo divisor comum, esses números que aparecem aqui, ó, por exemplo, o 2 e o 5, ele tem que dividir todos esses valores que estão do lado esquerdo, ó. Por exemplo, para ser máximo divisor comum, esse 2, ele tem que dividir o 10 e tem que dividir o 20 ao mesmo tempo, certo? Esse 5, ele tem que dividir esse 5 aqui, ó, e esse 10 aqui ao mesmo tempo. Digamos que ele dividir só o 10, então ele já não entraria aqui, ó, como máximo divisor comum. Então, você multiplicar agora, ó, 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, ó, dá 10. Então, vocês percebem a diferença? Mas aqui não foi encerrado não, né? Porque 10 dividido para 5 dá 2, ó. Aí tem mais, só que aqui vai aparecer mais outro, ó. Aí aqui você baixaria 1, ó. Uma vírgula. Aí, ó, esse 2 ficou restando aqui, ó. Vocês podem acompanhar que esse 2 está restando aqui. 2 dá para dividir por qual número? Pelo 2, ó. Vai dar conta aqui embaixo. A conta só encerra quando chega 1 aqui embaixo, tá certo, pessoal? Aí eu lhe pergunto, esse 2 aqui de baixo, onde eu estou passando a caneta, ele divide tanto 1 quanto esse 2? Não, professor, ele divide só esse 2. Porque 1 dividido por 2 vai dar um número quebrado, então não pode. Os únicos que divide todos esses números aqui, ó, o 2, esse aqui, ó, esse 2 aqui de cima, ó, ele está dividindo o 10 e o 20. Esse 5 aqui, ele está dividindo aqui, ó, desse lado, o 5 e o 10. Agora, esse 2 aqui que tem aqui, ele só divide esse 2, ó. Então, ele não entra como sendo número para multiplicar para encontrar o máximo divisor comum. Só entre o 2 e o 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, o MMC de 10 e 20 é 20 e o MDC de 10 e 20 é 10. Continuemos. Aí aqui temos as questões práticas, tá bom? Diz assim, ó. Observe aí a questão. 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina, certo? Para a gente resolver questão de matemática, temos que ficar atentos e entender a pergunta, tá bom? Não é só ler. Oi? 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. Tinha travado, agora voltou. Ah, beleza.
3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. Certo? Ou seja, tem um aí que viaja de 12 em 12 dias. O segundo viaja de 15 em 15 dias. E o mais velho viaja de 20 em 20 dias. A pergunta é, daqui a quantos dias eles viajaram juntos, né? Um viaja de 12 em 12 dias, o outro viaja de 15 em 15 dias e o outro viaja de 20 em 20 dias. Eles têm saído tudo ao mesmo tempo, tá bom? Daqui a quantos dias viajaram juntos novamente? Quando foi essa questão de viagem, de dias em dias, de tempo em tempo, tá bom? Isso aqui você faz usando o MMC, tirando o mínimo múltiplo comum de 12, que são os dias, de 15, certo? O 12, o 15 e de 20. Você tira o mínimo múltiplo comum, porque ele quer o dia que vão viajar juntos novamente, certo? Se é o dia que vão viajar juntos novamente, o dia comum, o menor dia, daqui eles saíram hoje tudo junto, qual o próximo dia? Ou seja, qual o menor dia, o menor tempo, se é o menor tempo, é mínimo, tá bom? O menor tempo que eles viajaram juntos novamente. Então é MMC, se é o menor tempo, daqui a quanto, qual o menor tempo, né? Daqui a quantos tempo, o menor tempo eles viajaram juntos novamente. Então, para a gente resolver, pessoal, tirar o MMC, vamos lá, fazer um MMC aqui. Dividir. O 12 dá para dividir por qual número? O 12 dá para dividir por 3, dá para dividir por 2, dá para dividir por 5. Não, por 5 não, estou mentindo. O 12 dá para dividir por 4, por 3, vamos lá por 3. Ó, 12 dividido por 3, vai dar quanto? 4. Vai dar 4. Beleza. 15 agora, o 15 dividido por 3 vai dar quanto? 5. 5. 20 dá para dividir por 3 para dar um número inteiro? Não. Não dá. Como ele não dá, eu apenas repito ele aqui embaixo. Agora vamos novamente aqui para voltar aqui de novo, ó. Nessa sequência, dividir o 4 por algum número que a gente saiba que dá. Vamos dividir por 2. O 4 aqui, ó, dividido por 2, vai dar 2. 2. O 5, como o 5 aqui, ó, não dá para dividir por 2, então apenas repito ele. Repito ele aqui embaixo, 5. Agora o 20 dividido por 2 vai dar 10. Isso, 10. Continuemos aqui de novo. Ó, vamos dividir agora por 2 novamente. 2, ó, agora continuemos aqui. 2 dividido por esse 2 aqui da frente vai dar 1. Aí quando chegar no 1, todos a conta encerra. 5, como o 5 aqui, ó, não dá para dividir por 2, eu apenas repito ele aqui novamente. Mas eu sei que o 10 aqui dá para dividir, ó, por 2, que é 5, né, ó? Que é 5. Ixi, aí terminou o espaço aqui. Deixa eu ver aqui só um momento. Deixa eu manter. Um momento. Pronto. Pronto, aí ficou agora aqui já, aí continuemos aqui de novo, ó, agora. 1, eu só repito ele aqui embaixo. Aí o 5 aqui dá para dividir por qual? Por 5. Por 5, ó. Que vai dar 1. E o 5 dividido por 5 novamente, ó, que vai dar 1, né, ó. Então, como aqui no MMC e no MDC, como todos aqui são 1, então aí encerrou a conta. E agora eu pego e multiplico, ó, faço a multiplicação de todos eles, de cima para baixo, de baixo para cima. Da melhor forma que você pode é multiplicar isso aqui, ó. Tanto faz ser de cima para baixo, tanto faz ser de baixo para cima, né? Aí fica 3 vezes 2 vezes 2 novamente, que pode ficar 2 ao quadrado, vezes 5. Certo?
Aí você faz a multiplicação. Fazer aqui 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. E 12 vezes 5 dá quanto? 12 vezes 5? 60, né? Ó. Então, pessoal, daqui a 60 dias, que é o MMC, certo? Desses dias aí, ó. Daqui a 60 dias, né? Daqui a quantos dias viajarão juntos? Então, é uma questão problema, porque está ligado ao dia a dia, né? Ó. Então, daqui a 60 dias, eles viajarão juntos novamente, tá certo? Isso é um exemplo aí dessa atividade. Agora eu vou só sair de novo e subir um pouco lá no meu slide, esse outro exemplo aqui, ó, que esse aqui também é um exemplo. Outro exemplo, certo? Vou sair aqui. Ficar com o melhor espaço. Outro exemplo aqui, vamos lá. Deixa outro exemplo aqui, diz assim, ó, aqui, exemplo, né? Exemplo. Numa classe, há 28 meninos. Numa classe, há 28 meninos. E 21 meninas. Ou seja, numa sala de aula, né? Há 28 meninos e 21 meninas. A professora quer formar grupos só de meninos ou só de meninas, com a mesma quantidade de alunos, usando ao maior quando possível. Pessoal, quando ele falou em maior, certo? Nessas questões, se dá a entender que é o quê? Máximo, né? Máximo divisor comum, né? Então, o que eu vou ter que fazer, a pergunta da letra E, quantos alunos terá cada um desses grupos, cada um desse grupo, né? Ó? Presta atenção na pergunta, como é a pergunta, ó. Numa classe, há 28 meninos e 21 meninas. O que é que a professora quer? Ela quer formar grupos só de meninos ou só de meninas, com a mesma quantidade de alunos, usando ao maior quando possível, usando o maior número possível. Quantos alunos terá em cada um desses grupos? Se é o máximo, né, o maior, você vai tirar o MDC de 28 e de 21. Vamos lá. Tirar o MDC, é o maior possível, né? Vamos lá, tirar o MDC. Qual o número que dá para dividir o 28 e o 21 ao mesmo tempo? 28 dividido por 7 dá o quê? 28 dividido por 7 vai 4. Isso. E 21 dividido por 7 vai dar, aqui embaixo do 21, vai dar 3, né? Ó. Agora o 4 só dá para dividir por 4, né? Para dar um número inteiro. Baixo 1. Dá para dividir por 2, só que a conta ficaria maior, né? Tem necessidade. E o 3, como não dá por 4, você baixa o 3. Aí aqui já é 1. Baixo o 3. Só dá para dividir por 3, que é 1. Certo? Então, vamos encontrar aqui o MDC. Qual o único desses números que divide os dois do lado esquerdo, pessoal? O 4, ó, se você pegar o 4, ele está dividindo tanto o 4 quanto o 3, ou não? Sim ou não? O 4 divide tanto o 4 quanto o 3? Não. Não. O 3 divide o 1. 1 dividido por 3 vai dar um quebrado, não dá certo. Não, isso não, é verdade, Robson, não. O 28, agora o 7 sim, ó. O 7 é um divisor de 28, que dá 4, e o 7 é um divisor de 21, que dá 3, ó. Então, o MDC, o maior divisor comum de 28 e 21, será apenas o número 7, ó. Será apenas o 7. Certo? Será apenas esse número aqui, ó. O número 7. Aí a pergunta é, quantos alunos terá em cada grupo, né, ó?
Uma classe há 28 meninos e 21 meninas. A professora quer formar grupos de meninos ou de meninas, com a mesma quantidade de alunos. Né? Aí a pergunta é, quantos alunos terá em cada um desses grupos? Quantos alunos terá? Então, cada um desses grupos terão 7 alunos, certo? A resposta da letra A será 7 alunos, certo? A letra B, quantos grupos de meninas podem ser formados? De meninas, ó, grupos de meninas, você vai pegar grupos, anotar aqui, grupos de meninas. Grupo de meninas. Aí, ó, são quantas meninas? 21. E é divisível, quantos ficam em cada grupo? 7. Então, 21 dividido por 7 vai dar o quê? 3. 3 grupos. Então, será formado 3 grupos, certo? 3 grupos de meninas com 7 alunos cada, tá bom? Então, será formado 3 grupos de meninas, e cada grupo terá 7 alunos. Agora, de meninos, é só pegar, tá aqui, meninos. Você vai pegar o seguinte, ó, para saber quantos grupos de meninos, você vai pegar o 28 e dividir por 7, certo? 28 dividido por 7 vai ser igual a 4. 4 grupos. Botar 4G. Montar o grupo. É porque, como eu disse, escreve bem, pessoal, nessa lousazinha, nesse quadrozinho, quando tem uma mesa digital fica melhor, certo? Um dia eu ainda compro uma. Não é tão cara, não. Vou comprar para poder a gente apresentar as aulas. Eu tenho até um canal no YouTube, que geralmente eu boto essas aulas que eu gravo lá, tá bom? O canal é Professor Alexandre Araújo, certo? Vou deixar o link aqui depois, aí vocês podem até se inscrever lá no canal. Tem muito conteúdo de matemática. Pronto, ó, o João Marcelo é inscrito. Tem muito conteúdo do 9º ano, que a gente já viu do ano passado, do 8º ano, do ensino médio, né, que eu sou professor também do ensino médio, do 2º ano do ensino médio. Tem muito vídeo lá, tem muita coisa lá importante, tá certo? Janiele Rocha é inscrita. A Emily, eu vou deixar no final da aula, eu vou deixar o link, viu, Emily, lá do canal, certo? Tem muita atividade. Pronto, tá certo, eu vou deixar lá, para vocês entrarem e ver que tem muito material, né? De repente quer dar uma olhada e tal. Inclusive essas aulas, às vezes eu deixo lá também. Então, continuemos. Quantos grupos de meninas? São 3 grupos de meninos com 7 alunos cada. E 24 grupos de meninos com 4 alunos cada. Continuemos. Essa aqui, pessoal, é uma questão, ó, de SPAES, do meio do mundo aqui de matemática, né? Diz assim, ó, uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas em 8 grupos de 81 abelhas, 9 grupos de 71 abelhas. Quando você lê assim, parece confuso, né? Parece confuso, mas, calma, a intenção de você ler uma questão, geralmente, às vezes a gente lê uma questão umas 2 vezes para ficar melhor, tá certo? E diz assim, ó, uma abelha rainha, ó, o contexto. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos. Eram 2 grupos, né? Um de 288, chamado batedoras, e outro de 360, chamado engenheiras. Aí ele diz, se você fosse a rainha, e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes, cada grupo deve ser dividido em equipes, né? De um mesmo e maior número de abelhas. Dá para se entender que isso aqui já é para tirar um MMC. De 200, MMC não, é maior número, né? Ó. Isso é para tirar o quê, pessoal? MDC. MDC, ele falou em maior número, ó, máximo, divisor comum, certo? Então, 388, 288 e 360. Vamos lá tirar um MDC.
288, vamos dividir por 2 aqui, para a conta ficar menor. Fica quanto? 288 dividido por 2. Quem tem uma calculadora aí mais próximo, aí, dá quanto? Isso, valeu, João Marcelo. Colocou aí o link do meu canal aí, ó. Show de bola. 144. Pronto, isso. 144. 180. E 360 dividido por 2. 180. 18 mais 18 dá 36, né? Então, 180. Exatamente. Vamos por 2 novamente. 144 por 2 vai dar quanto? 77. 77, né? 77, isso? É isso mesmo? Acho que não. Não é isso não. 72, foi mal. 72, é isso. 72. 180 dividido por 2 vai dar o quê? E agora 180 por 2. Vai dar o quê? Bora. Pensem um pouco. 90, isso, 90. Agora dá por quanto de novo agora? Será que dá por 2 novamente? Vamos ver por 2 de novo. 72 dá por 2? Dá ou não, pessoal? Pensem um pouco. Dá 36. 72 por 2. Isso, 36. Deixando vocês pensarem um pouco. 90 dividido por dá por 2? 45. Isso, 45. Agora não dá mais por 2, né? Vamos ver. 36 dá para dividir por quanto agora? 36 ele vai dar por 6, né? Ó. 36 dividido por 6 vai ser 6. 45 dá para dividir por 6? Ou não? Não. Dá não, né? Então, se o 45 não dá por 6, eu baixo o 45. Eu baixo o 45. Agora vamos dividir o 6. O 6 dá para dividir por quanto aqui? Será que o 6 dá? Vamos por 3. O 6 dividido por 3 vai dar 2. O 45 dá para dividir por 3? O 45 dá para dividir por 3? Sim. Dá 15, né? Dá 15. Ó. Continuemos aqui. Agora o 2, ó. Só dá por 2, ó. E vai dar 1. O 15 não dá por 2, eu baixo o 15, né? Ó. Aí o 15 aqui só vai dar por 15. E vai dar 1. Pronto, é o M desceu, o maior divisor que eu quero. Tá bom? Então, pessoal, qual o número que dá para dividir ao mesmo tempo o 288, o do lado esquerdo? Ó? Esse 2 aqui, ó, ele divide o 288 e 360. Esse 2 aqui, ó, divide o 144 e o 180. Esse outro 2 aqui divide o 72 e o 90. Agora o 6, ó, ele só divide o 36, ó. Esse 3 aqui, ó, ele divide tanto o 6 quanto o 45, ó. Ele divide tanto o 6 quanto o 45, né, ó. Esse 2, o 2 aqui embaixo, ó, ele só divide o 2 e o 15 só divide o 15. Então, eu vou pegar só os que dividem os dois números do lado, ó. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3, ó, ou 2 vezes 2 vezes 2, né, ó, vezes esse outro 3 aqui, ó, que é o que divide o 6 e o 45. Então, vamos ver quanto é que dá. 2 elevado a 3 é o 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 3, ó, que vai dar. 8 vezes 3 é quanto? 8 vezes 3 é 4. 24. A questão é, o maior... Então, você distribuirá suas abelhas em
Aí, ó, deu 24. O que eu vou ter que fazer, pessoal, agora? Não terminei ainda, tá certo? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Pegar o número de abelhas total e dividir por 24. 24 grupos, tá bom? Eu encontrei 24 grupos, né, ó. 24 grupos. Mas aí eu quero saber quantas abelhas irão ter em cada grupo, né, ó. Eu encontrei 24 grupos. Então, obviamente, a letra A não é, porque diz que é 8 grupos. A letra B não é, porque diz que é 9 grupos. Então, seria possivelmente a letra C. Mas vamos dividir. Aí eu pegaria, para saber quantas abelhas ficam em cada grupo, eu pegaria o 288, mais o 360, ó. Mais o 360 e somo. Dá quanto? 288 mais 360. Aqui abaixo 8, ó. 6 com 8 vai dar 14. Hã? 540. Não. 640. 648. 648, né? Eu pego esse número aqui e divido por 24, que é o total de grupos, né? Vai dar quanto? 648 dividido para 24? 27. Dá 27? Olhem aí. Quem tem uma calculadora rápida aí? Pra fazer. Ou então um caderninho rápido aí. Deu 27. 27? Então isso. Então, 27, ó. 648 dividido para 24 dá 27. Então, eu vou dar 27 abelhas, certo? Vou botar aqui 27. Ó, dá 24 grupos. Bicho, ficou feio, mas aqui é grupos, viu, pessoal? Me perdoe aí aqui a canetinha, porque ela não ajuda mesmo. É grupos. 24 grupos e 27 abelhas em cada grupo. Tá aqui a AB. Para vocês saberem que abelhas. Olha o jeito aí da caneta, cara. Pronto, então seria a letra C, ó, 24 grupos e 27 abelhas. O que é que ele queria? Mais uma vez, ó, uma abelha rainha, ela dividiu as abelhas e sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 mais 360 abelhas. Sendo você a abelha rainha, sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes, ó, cada grupo deve ser dividido em equipes de um mesmo e maior número. Então, esse número que eu vou dividir são os grupos, né, ó, e mesmo maior número, então, são os grupos. Então, quando eu dividi no máximo divisor comum, que ele queria o maior, eu encontrei 24 grupos, né, mas aí, como é que eu vou saber quantas abelhas estarão nesses grupos? Eu pego o total de abelhas e divido pelo total de grupos, ou seja, então vai ficar 27 abelhas em cada grupo. Certo? Vamos aqui à próxima questão. A última, acho que é a última. Isso. Vamos a última aqui para a gente... A fatoração completa de 600 ó, pessoal, como essa é interessante. A fatoração completa de 600 é 2 elevado a A mais 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Qual é o valor de A mais B mais C? A fatoração, então vamos fatorar o 600, né, ó. Fatores primos aqui, ó. Dividir o 600. Vamos lá. Me ajudem aqui a dividir o 600. 600 dividido para 2 vai dar quanto? 300. 300. Agora, 300 de... Puta, aqui já ficou aquele... Deixa eu apagar aqui rapidinho. Pronto, voltei. 300 dividido para 2 vai dar quanto? 150. 150. Agora, 150 dividido para 2. Arrisca. 75. 75. 75 não dá por 2, né? Mas dá por quanto? 75 dá para dividir por quanto? Aqui embaixo. Dá por 5? Ó, como a gente faz assim, ó, 75 por 5, que cabe 1, né? Ó, aqui fica 5. Aí fica 2, 25 por 5, fica 5. Então dá 15, ó. 75 dá por 5, né, ó. 75 por 5 vai dar 15.
15 dá para dividir também por 5, que vai dar quanto? Vai dar 3. 3 só dá para dividir por 3, que vai dar 1. Então, o que é que ele quer, ó? O 2, aí ele quer só que você faça o seguinte, ó. Aqui é 2 vezes 3 vezes, ó, tô colocando aqui embaixo, ó, vezes 5. Então, ele quer que você coloque os expoentes, ó. Ele disse que a fatoração completa é essa. Então, é 2 elevado a quanto, ó? É o 2 3 vezes, então é 2 elevado a 3, ó. O 5 foi quantas vezes, ó? O 5 foi 2 vezes, 5 elevado a 2. E o 3 foi quantas vezes? Só uma vez, então 3 elevado a 1. Então dá para saber o valor de A mais B mais C, ó. O valor de A mais o valor de B mais o valor de C. Mais o valor de C. Quanto é o valor de A aí no 2 elevado a 3? Quanto é o valor de A, pessoal? Quanto é o valor de A aqui, ó, em cima? 3. 3. Ou é 2? Mais o do B é quanto? Elevado a 3. Do B é quanto? Aqui, ó. 1. E o do C? 2. 2, exatamente. Mais 2, porque é o que está 5 elevado a 2 lá, ó. Então, 2. Então, fica 3 mais 1 é 4, mais 2, 6. Então, a questão aqui, ó, seria a letra C, ó. Certo? A fatoração completa de 600 é 2 elevado a A, vezes 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C. Dará igual a 6, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu coloquei aqui uma frase de Monteiro Lobato. Tudo vem dos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. Mas sonhos que tenham sua realidade que você corra atrás, tá certo? Pessoal, não saiam, tá bom? Não saiam ninguém, que eu vou colocar a lista de frequência, tá bom? A lista de frequência é importante porque é onde se está fazendo o registro para a gente colocar as frequências de vocês, tal, certo? Quando alguém não puder participar, aí vocês entrem em contato no privado do professor, seja eu, seja outro, e avisem, tá bom? Que é para, aí eu vou colocar aqui no chat. Aí tem a atividade lá no Google Forms, tem aula 12, viu? Aí eu coloquei aí, vocês cliquem aí, ó. Eu já tinha me esquecido do MMC e do MDC. Show, Matheus, é bom que lembrou agora. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Dariane, tio, a atividade no CLES 1 é a prova que o senhor passou? Não, é outra atividade, tá certo? Aquela prova eu já fiz a correção quase toda dela, certo, Dariane? É outra atividade que tem lá como aula 12, certo? Deixa eu mostrar aqui, se eu ver se eu tenho aqui. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Tá abrindo aí para vocês. Aí tem assim, matemática. Na parte de matemática tem assim, ó. Onde eu estou clicando aqui, ó. Com o mouse, tem assim, ó. 17 de março, que é hoje, ó. Aula 12, tá bom? Aí vocês entram lá, ó. Clicam. Aí vai aparecer aqui, ó. Google Forms, ver atividade. Você clica em cima. Aí, ó. Vai abrir um link, ó. Deixa eu mostrar aqui algumas atividades para vocês. Aí tem assim, ó. 17 de março, atividade de aula 12 de matemática. Professor, aí tem, ó. Assunto, certo? Aí aqui continua o seu nome completo, a turma, né? Aí tem oitavo A, oitavo B, nono A. Aí tem uma questão de mínimo, múltiplo comum, MMC, uma de MDC, certo? Aí tem as outras questões aqui, ó. Aí você faz a atividade no seu caderno, tira a foto e envia aqui, ó. Adicionar arquivo, tá certo, pessoal? Marca lá as opções que você encontrou nas questões, adiciona arquivo, depois envia. Lembrando, adiciona arquivo, coloca todos os arquivos e no final você envia. Envia que eu recebo, certo? Aí as atividades lá do formulário, qualquer dúvida entrar em contato comigo. Quem assinou a frequência já entendeu aí todos, só enviou a atividade 11, só enviou a atividade 11. A atividade da aula 11, que eu coloquei como fosse segunda-feira. Quarta-feira passada eu fiz a correção e segunda-feira era para mim continuar a correção, né? Só que não teve a aula, aí eu deixei só lá como correção de atividade, que ele pediu que a gente registrasse, mesmo assim. E aí hoje, como tem que seguir os conteúdos, aí eu já dei sequência, tá bom? Nos conteúdos. Então é isso, pessoal. Assinar a frequência. Vou colocar ela mais uma vez aqui embaixo. O link da frequência. Coloquem a turma.
Aí quem for terminando aí já pode ir saindo, tá certo, pessoal? É isso aí, obrigado a todos pela participação na aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Até a próxima aula de segunda-feira, se Deus quiser. Tenham cuidado, se cuidem. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.